Bom, a participação da seleção brasileira na Copa não foi a que nós esperávamos, isso é óbvio. Decepcionante. Todo mundo foi decepcionante lá. Mas o Ancelotti é o único treinador de seleção que ele tem um time TikTok. A saída precoce contra a Noruega, a maneira que o Brasil jogou, ninguém esperava que o Brasil poderia sair assim tão cedo. Ele não tem um time de jogador de futebol, ele tem um time de influenciadores. Vê se esses 4 times, essas 4 seleções que chegaram na semifinal, se os jogadores têm comportamento de influenciadores. Perde-se um grande jogador, um grande atleta. O ciclo do Neymar na seleção brasileira, já que ele declarou que não vai mais participar de Copa do Mundo. Nós temos uma seleção brasileira de jardim da infância. E o treinador tem que ser treinador e tem que ser professor de criança. Antes de começar, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma notícia do futebol. Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Cafu e Casagrande comentaram o trabalho de Carlo Ancelotti. Enquanto Cafu defendeu o treinador, Casagrande fez duras críticas e apontou erros na campanha da seleção. Agora, escuta O Ancelotti tem que continuar, não é se merece continuar ou não. Ele fez o trabalho de 1 ano só no comando da seleção brasileira. 1 ano para qualquer treinador é muito pouco. Agora ele vai ter tempo de trabalhar, que nem eu falei antes, ele vai ter tempo de implantar o esquema tático dele, vai ter tempo de implantar o que ele quer em termos da seleção brasileira e formar uma seleção apta a ganhar uma Copa do Mundo e apta a trazer o Hexa para o Brasil. Bom, a participação da seleção brasileira na Copa não foi a que nós esperávamos, isso é óbvio. A saída precoce contra a Noruega, a maneira que o Brasil jogou, ninguém esperava que o Brasil poderia sair assim tão cedo. Mas, infelizmente, isso aconteceu. Agora é erguer a cabeça e começar já a fazer os planos para 2030. 2030 vai ter tempo de trabalhar, o treinador vai ter tempo de se adaptar no futebol brasileiro, montar a sua equipe, dar um padrão de jogo, que é o que faltou para a seleção brasileira nesse momento. Perde-se um grande jogador, um grande atleta. O ciclo do Neymar na seleção brasileira, já que ele declarou que não vai mais participar de Copa do Mundo, a gente perde muito. Os números do Neymar na seleção brasileira é algo impressionante, ele bateu todos os recordes, é um jogador de extrema importância para a seleção brasileira, mas como todo ciclo tem que ser renovado, esse ciclo vai ter que ser renovado novamente. A seleção brasileira vai ter agora aí 4 anos para achar outros jogadores que possam realmente trazer essa tão sonhada taça para o Brasil novamente. É o seguinte, eu quero levar também essa discussão para uma outra situação que é relacionado a treinadores lidar com grupos de jogadores. Eu acho que o trabalho do Ancelotti foi muito ruim. Eu acho que o Ancelotti foi uma decepção, assim como a seleção brasileira foi decepcionante. Todo mundo foi decepcionante lá. Mas o Ancelotti é o único treinador de seleção que ele tem um time TikTok. Ele não tem um time de jogador de futebol, ele tem um time de influenciadores. Vê se esses 4 times, essas 4 seleções que chegaram na semifinal, se os jogadores têm comportamento de influenciadores. Vê se essas 4 seleções que estão na semifinal, e 2 vão disputar a final, se eles têm jogadores que vivem no TikTok, que ensaiam dancinhas para comemorar gol. Porque quando você comemora gol dançando, é porque você ensaiou no quarto. Então, lá no quarto, ao invés de estar focado no jogo, vocês estão ensaiando alguma dancinha. Então, vê se o Scaloni, o Deschamps, o Fuentes, o Tuchel tem que lidar com um jogador desse tipo. Né? Então, eu acho que o Ancelotti ele foi decepcionante nas decisões que ele tomou. Ele foi decepcionante para mim porque eu acreditei que ele fosse chegar e quebrar a panela da seleção brasileira. Eu achei, esse cara vai chegar, ele vai quebrar a panela desse grupo aí. E ele não quebrou a panela, muito pelo contrário, ele levou todo mundo. Né? Levou todo mundo, desde Danilo, Marquinhos, Alexandro, Casimiro, o Neymar, né? Rafinha, todo mundo foi. Ele não quebrou a panela. Então isso foi decepcionante. Mas ao mesmo tempo, ele chegou num lugar que ele trabalha em clubes, fez grandes trabalhos em grandes clubes, ele não pegou em nenhum clube um grupo de jogadores com esse tipo de comportamento infantil que a seleção brasileira tem. Nós temos uma seleção brasileira de jardim da infância. E o treinador tem que ser treinador e tem que ser professor de criança. Então o trabalho dele não é assim. Todo mundo achando que a gente ia chegar, a gente não... Eu não sou o tipo de gente que depois que o cachorro tá morto, eu fico pisando. Eu não faço isso. Mas vocês acreditavam mesmo? Vocês achavam mesmo
que um time que tem 2 dias de folga, que vai pra churrascaria, que leva um monte de gente, que um treinador que não sabe quem é o time, que não sabe substituir, que é conservador. Ô, gente, a gente teve dificuldades com o Japão. A gente jogou um primeiro tempo medíocre com o Marrocos. A gente ganhou do Haiti. A gente fez um monte de matéria pros caras da Globo. Luciano Huck. Os caras só fizeram matéria com os caras. Os caras ficaram só com uma determinadas pessoas. A gente... É verdade, é isso, é verdade. A gente foi iludido por um monte de gente. E você fez bem em mencionar o Dunga, que foi o cara que não se vendeu. Foi o único cara que não se vendeu e eu sou arrependido e pedi perdão pra ele. Ele não se vendeu. O seu Ancelotti se vendeu por um monte de propaganda. Na hora de fazer uma convocação. Na hora de levar o Neymar que não era pra levar. Deixamos o João Pedro. Deixamos o Pedro. Deixamos o Gerson. Deixamos o Matheus Pereira do Cruzeiro. Não levamos o lateral direito. Não tivemos jogadas pelas laterais. Foi uma vergonha, porra. Que quando o Neymar foi convocado, o mundo parou aqui, não foi? Não é verdade? Ó, e o Neymar entrou hoje, a seleção parou. Não foi? Ele não tem intensidade. Ele não tem, a gente cansou de falar ele isso. Fez o gol de pênalti, legal, depois chorou, que sempre faz isso, né? Ele vai, pá. Jesus tá pra todo mundo, irmão. Agora, e não é só isso, gente. Aí você pega o Rafinha que machucou. Você pega o Estevão, que podia estar nas quartas de final, nas oitavas. Você pega Isso. vocês esqueceram do Estevão. Você não convocou um lateral, convocou um volante. Você não tem um cara que bate uma falta. Você não tem um cara que bate o escanteio. A gente ficou dependendo do Bruno Guimarães, que é bom de bola. Mas a gente não pode depender do Matheus Cunha. E aí, a gente tem o Ricardo Teixeira. Se ele sair aqui do Brasil, ele é preso. Rogério Caboclo destituído do cargo. Zé Maria Marim foi preso. Agora, o Edinaldo saiu 6 meses antes. Entrou o Samir 6 meses antes de uma Copa. Gente, futebol não é só aí, não, jogador não, velho. É um monte de coisa que envolve. É folga que deram. É um monte de mulher dentro de lá. É fio. É churrasco. É um monte de folga. E aí, quando você tem um treinador que não teve entendimento de botar um time titular em nenhum jogo e que só fez comercial, cadê o Ronaldo Fenômeno? Cadê o Roberto Carlos? Cadê o Cafu? Cadê os caras que não falam mal da seleção porque sempre estão lá com os caras da FIFA? Por que sempre são os mesmos? Não é verdade? Aí a gente vai culpar o Alisson. Não, senhor.